Senhor. E antes de irmos para a palavra, queria passar alguns avisos à igreja. O primeiro deles, amanhã nós iniciamos a nossa semana de oração. É a semana mais esperada, é a semana onde nós nos encontramos quase que todos os dias, onde nós oramos juntos uns pelos outros, ouvimos uma palavra que nos instrui a orar ao Senhor. E eu convido você, membro Betel, você que nos visita hoje, a estar com a gente. Nós vamos orar de segunda a sexta-feira. Os horários são de segunda a quinta, 19h30 às 20h30. Geralmente nós somos bem britânicos, nós não passamos muito disso. E na sexta, nosso horário de término é às 22h. Eu convido então você a estar com a gente. Vai ser um período precioso de oração. Nós entendemos que a oração individual é algo muito importante, mas nós valorizamos também a oração em comunidade. Então, convido você a estar com a gente aqui. Nós temos sempre um bom número, mas sempre é bom reforçar, porque sempre tem alguém que não vem, alguém que não está vindo e que você pode, de repente, participar com a gente. Amém? O tema dessa semana vai ser a oração sacerdotal. Nós estudamos na semana do mês de julho, nós estudamos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. A oração sacerdotal, está lá em João 17, é uma oração que Jesus fez por nós. Eu queria então convidar você para que nós orássemos essa oração juntos. Tenho certeza que você vai ser ministrado em todos os dias. E eu tenho certeza que Deus vai falar o seu coração. Amém? Então, esteja com a gente aqui amanhã. Amanhã é o nosso início. Nós vamos até sexta-feira e vai ser um período muito abençoado em nome de Jesus. No domingo, nós teremos pela manhã, o café da manhã da Escola Bíblica. Nós convidamos você a estar com a gente às 7h30 aqui na igreja. Nós vamos junto na tenda da igreja, tomar um belo café da manhã em comunidade, partilhar o que você vai trazer. Vai ser um momento de muita comunhão. Terminando o café da manhã, às 8h30 nós vamos nos reunir nas salas. A Escola Bíblica é um dos eventos que nós fazemos, que consta na nossa agenda, que é de fundamental importância a sua participação. Porque é pela Escola Bíblica em que nós aprendemos mais de Deus. É um espaço onde você pode fazer perguntas. Aqui no culto você não pode fazer perguntas, há um certo distanciamento, mas a Escola Bíblica é tudo muito próximo. E eu queria convidar você que ainda não participa, ou você que está faltando muitas vezes, a pegar firme, a estar com a gente aqui. Tem sido um tempo muito precioso, é o que a gente ouve dos irmãos. Eu queria então que você estivesse com a gente. 7h30 o café, às 8h30 a nossa Escola Bíblica. Nesse mês de agosto, excepcionalmente, nós não teremos a ceia no primeiro domingo do mês. Na ceia em maio, que é o Dia das Mães, o segundo domingo. E em agosto, que é o Dia dos Pais, o segundo domingo, a ceia ela vai ser no segundo domingo. Nós vamos continuar com a semana de oração normalmente. E a ceia é no segundo domingo deste mês. Amém? Mas o café da manhã permanece. Espero que você esteja aqui. E você que conhece alguém que quer se batizar, ou você que está me ouvindo quer se batizar, nós teremos uma turma especial para o batismo. O batismo vai ser no mês de setembro. Muito provavelmente, se conseguirmos, no dia do aniversário da igreja. Nós faremos o nosso segundo ano de vida, 7 de setembro deste ano. Então, convido você que quer se batizar, você conhece alguém, a se inscrever. Você vai conversar com o Maicon, que é o líder do Ministério de Ensino, e você já vai ver com ele para você estar se batizando em nome de Jesus. Amém? Acho que eu venci todos os avisos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 3. Excepcionalmente,
primeiro versículo, eu queria que eu colocasse na NVI de 2003. Se procurar NVI, não é a de 2023, não. A NVI 2011, se não me engano. Dá uma olhadinha. Acho que foi... Excepcionalmente o primeiro versículo eu vou ler nessa. Você pode abrir a sua Bíblia, se você tem a Bíblia discipulado. Os demais textos a gente vai olhar por ela. Como os irmãos sabem, estou fazendo uma série de mensagens onde nós estamos falando sobre ídolos do coração. Temos o despertar de Deus no nosso coração, de pelo menos uma vez ao ano falarmos a respeito de idolatria. E para esse ano nós estamos estudando alguns temas. Falamos já sobre o sexo como ídolo, o amor romântico. Já falamos do dinheiro como ídolo. Já falamos do sucesso como ídolo. E eu queria falar hoje de um último ídolo. Não que existam só esses 4, mas na proposta que nós colocamos nessas mensagens, hoje nós vamos falar de um ídolo que eu vai mexer com todos nós. Eu queria que você prestasse atenção, que você não tirasse conclusões por uma frase que eu falar no começo ou no meio. Analise a pregação inteira, amém? Analise a pregação inteira. Espere um pouquinho, não fique com raiva não atire pedras. Será que os diáconos observou se alguém está com pedra para ninguém? Tomate. Espera a pregação terminar, tá bom? Tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente essa noite. Eu tenho certeza que você vai ser edificado. De repente esclarecido em algum ponto, tá? Mas eu creio que é muito importante falarmos desse assunto, principalmente no momento que nós vivemos hoje. E queria que você abrisse então comigo. O texto é 3:5. Gênesis 3:5. Se você já ouviu alguma das mensagens, a gente já pregou 3. Inclusive na última, eu abri a mensagem citando Ezequiel 14. Eu espero, e a oração que eu faço ao Espírito Santo, é que quando nós falamos de idolatria, um tema tão sensível para Deus, que você realmente não recebesse só como uma informação intelectual. Muitas vezes nós ouvimos a pregação e nós tratamos aquilo apenas como uma informação intelectual. Não basta você saber no cristianismo. Eu vou falar isso de novo. Não basta você saber no cristianismo. A informação não pode ficar somente a nível intelectual. Na mente nós somos convencidos de alguma coisa. E é muito mais fácil você crer no Evangelho se intelectualmente você é convencido a respeito do Evangelho. Mas a conversão não é intelectual. A conversão não é intelectual. Não basta você saber que Jesus morreu na cruz por você. Não basta você entender como fidedigna o testemunho da palavra de Deus e de muitos dos homens que morreram por causa do Evangelho. A conversão não é por mero conhecimento. A conversão é uma ação do Espírito Santo em nosso coração. E eu preciso, a partir da informação que me é dada, orar ao Espírito Santo para que Ele convença o meu espírito, para que Ele convença o meu coração. Muitos de nós sabemos muito da Bíblia, mas temos poucas experiências com Deus e muitos, quiçá, nem a experiência de conversão. Eu conversava com alguns irmãos aqui e
nos nossos microgrupos, né, a respeito desse assunto. E há um pregador, eu acho que citei alguma pregação, Martin Lloyd Jones, ele sempre pregava como se toda a sua plateia fosse de descrentes. Aí o irmão ficou muito incomodado com aquilo. Aí ele falou, mas por que você prega para nós como se nós não fôssemos convertidos? E ele diz, porque na verdade eu não sei quem é convertido ou não. Ainda que não tenhamos nenhum visitante, a possibilidade de não termos convertidos sentado à mesa, às cadeiras. Por isso eu tenho que tomar cuidado. Eu queria que você tivesse esse cuidado quando nós falássemos de idolatria, se você ouviu uma, duas ou as 3 mensagens. Porque nós precisamos, ao final de uma mensagem como essa, sempre analisar o nosso coração. E fazer a oração que eu citei na última pregação. Senhor, sou do meu coração. Vê se há em mim algum ídolo que me afasta de Ti. Nós levantamos ídolos e nós nem percebemos. O texto que nós vamos ler hoje, para iniciar, é um texto que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 5. Se você conhece, né? Se você já olhou aí, bateu o olho, é o texto que fala da queda do homem, a entrada do pecado no mundo. O texto diz assim, verso 5, e eu vou ler na NVI, que é como está ali. É que Deus... Eu acho que eu vi outra NVI, mas eu vou ler nessa. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. E essa frase, e vocês serão como Deus. Eu acho que essa NVI é a NVI atual. Eu prefiro a NVI anterior que fala, né? E vocês, como Deus, serão. Olha o que ele diz. Vou ler na NA. Porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, ele põe uma vírgula, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O texto aqui mostra a tentação de Eva. E nós achamos que é um texto que diz respeito somente ao pecado de Eva. Na verdade, esse texto diz respeito a todos nós. Em todos nós há um desejo de ser como Deus. Foi a forma como a serpente tentou ludibriar Eva. É a forma como nós hoje somos enganados. Há um desejo incrustado em nosso coração de sermos como Deus. Há um desejo em nosso coração de termos o poder como se fôssemos Deus. Não sei se você assistiu um filme. Jim Carrey interpreta um filme. O nome é Todo-Poderoso. Se você não assistiu, eu vou dar alguns spoilers aqui, mas vale a pena você assistir o filme. É uma comédia. E aí, no filme, Jim Carrey interpreta um jornalista, Bruce Lola. E aí, esse jornalista, ele tem um sonho. O sonho dele é sair de ser jornalista. Ele cobria curiosidades, sentia muito mal com aquilo, e ele queria ser o âncora da TV. E o filme mostra, por muitas vezes, o personagem reclamando de Deus. E o tempo todo reclamando de Deus, reclamando da sorte, reclamando da vida. Até que um dia, para sua surpresa, Deus aparece para ele. Aí a cena mostra Deus conversando com ele. E Deus fala, você acha que é fácil ser Deus? Vou fazer então um teste com você. Eu vou dar todo o poder em suas mãos. Então aquele cidadão passa a ter a onipotência de Deus. No começo, o que ele faz? Sua forma egoísta de ver, ele faz tudo girar para que suas vontades fossem feitas. Então ele começa primeiro
a se vingar daqueles que ficavam zoando dele. Depois, ele começa a fazer pequenas trapaças para que tudo para ele seja bem. Até o final, onde ele consegue o cargo de âncora. O filme mostra exatamente esse desejo nosso de querer ser Deus, de querer ter o poder. Exatamente como Eva foi enganada. Mas o filme também mostra a tragédia que é nós temos o poder ilimitado. Ali o personagem do filme ele percebe que ele não pode ficar manipulando as pessoas. Ele até tenta, ele tem problemas com a sua namorada, e aí ele faz com que ela fique terrivelmente apaixonada por ele. Controlando a vontade das pessoas, controlando as situações. E muitas vezes nós queremos isso, nós desejamos isso. É a fome e sede por poder. Todos nós temos isso. Todos nós temos esse desejo de controlar as situações. Quando isso sai do plano individual e vai para uma comunidade, surgem as ideologias políticas. Uma ideologia política é o quê? É você olhar para a situação e desejar, de alguma forma, controlar a situação. Eu tenho certeza que quando vocês olham, quando nós olhamos uma cena que retrata a pobreza, que retrata fome, que retrata abuso, que retrata injustiça, que retrata coisas desse tipo, nosso coração se levanta de ira e nós pensamos em fazer alguma coisa. Muitos dizem assim, e usam isso como se fosse uma justificativa ou da inexistência de Deus, ou de que Deus não se importa conosco. Porque ele fala, mas por que existe fome? Por que Deus não age para combater a fome? Por que Deus não age para combater a violência? Por que Deus não age para combater as injustiças? E aí surgem as ideologias políticas. Que é exatamente esse anseio de ver alguma situação ruim controlada. Há uma primeira ideologia política, e eu vou citar duas, que são as antagônicas, que é o comunismo. Qual que é a visão do comunismo? Primeiramente, o comunismo ele olha para uma situação, ele olha para a fome, por exemplo, e ele acredita que, ou o ideólogo do comunismo, eles acreditam que, se eles erradicarem a fome, tudo vai andar bem. O problema do mundo é a fome. Então, se todos tiverem um bom emprego, se todos tiverem comida, se todos forem iguais, nós teríamos um mundo sem problemas. Essa é o entendimento do comunismo. E por isso, o que o comunismo tenta? O comunismo tenta eliminar as classes. Eu não preciso de classes sociais. Afinal, todo mundo é igual. Sejamos todos iguais. Sem classes, todo mundo recebendo o mesmo salário, todo mundo tendo as mesmas circunstâncias, não haveríamos problema no mundo. Para alcançar esse ideal, o que o comunista faz? O comunista ele entende que para que tudo fique igual, ele precisa de um Estado bem grande. Um Estado bem grande, bem controlador, consegue fazer com que tudo fique igual. Então, eu preciso de um Estado grande, eu preciso de ter controle sobre as pessoas, eliminando as classes sociais, elimino a fome, o mundo vai estar num país das maravilhas. O comunismo se mostrou ineficiente. Em todos os lugares onde ele tentou ser implantado,
mostrou-se que há um controle excessivo, há um surgimento de ditaduras, de ditadores, e o pior, não desapareceu o mal, que no caso usamos a fome como um dos pretextos. Aí você pensa assim, então, se o comunismo não dá, a solução é o livre mercado. E aí temos uma outra teoria. Então temos o comunismo de um lado e o livre mercado do outro, ou o que você chama de capitalismo. Tem um livro, A Riqueza das Nações, Adam Smith. É o livro áureo do capitalismo. O que o capitalismo prega? Ora, nós não precisamos controlar as pessoas. Nós não precisamos exercer qualquer tipo de influência. Deixe as pessoas livres. Os bons serão premiados. Ou a iniciativa ela é premiada. Então, quanto menos controle nós tivermos, mais o mercado seja livre, mais felicidade nós teremos. Porque teremos um mundo justo. Só que o capitalismo também se provou ineficiente. O capitalismo também não resolveu todos os problemas. Então nós temos o comunismo ineficiente. Nós temos também o capitalismo ineficiente. Qual que é o problema da ideologia? A ideologia, ela tenta colocar uma coisa boa como a resposta para todos os nossos problemas. Vocês se lembram das organizações Tabajara? Agora entreguei minha idade, né? Acabaram-se os seus problemas. Qual que é o problema das ideologias? As ideologias, elas têm esse papel de mostrar, nós temos a solução. O comunista pensa, eu tenho a solução. E todos aqueles que pensam contra a minha ideologia são pessoas que não querem a felicidade do mundo, eles são demônios. O capitalista pensa, não, é nós que temos a solução. Os comunistas é que são endemoniados. Toda ideologia, ela se apresenta dessa forma. Ela se apresenta de um jeito, onde nós temos uma resposta para todos os problemas. Só que não é tão simples assim. O problema do mundo, primeiramente, eu não podia deixar de passar. Embora não seja o tema da nossa pregação, mas o problema do mundo não são a injustiça que você vê. Não é a fome, a nudez, as guerras. O maior problema do mundo se chama pecado. Pecado é o maior problema do mundo. E tantos comunistas e tantos capitalistas se esquecem disso. Inclusive tem um livro escrito por comunistas, filósofos comunistas. Eles colocam assim, o título é O Deus que Fracassou. E eles colocam, né, esses filósofos já estavam decepcionados com a ideologia do comunismo, e eles colocam, nós colocamos o comunismo a uma altura de Deus, e ele não se mostrou capaz de resolver os nossos problemas. Toda vez que nós ignoramos o problema real, estava falando do livro, né? Aí nesse livro, O Deus que Fracassou, um dos autores, ele diz assim, que o problema do comunismo, ele se converteu depois, ele diz, o problema do comunismo é de ter ignorado o problema do pecado. E quando você esquece o tema central, um dos temas centrais do cristianismo, que é o pecado, esqueci o tema aqui da teologia, a doutrina do pecado, né?
quando você se esquece disso, você acaba negligenciando aquilo que tem o maior efeito de causar mal. Tanto o comunismo, tanto o capitalismo, eles nos afastam de uma ideia de Deus. Inclusive, A Riqueza das Nações, que é o livro do Adam Smith, ele diz assim, que o mercado opera por uma mão invisível. Nós não precisamos ficar controlando. Ele vai trabalhar por uma mão invisível. Só que essa mão invisível não se mostrou eficaz. Qual que é o problema nós, como cristãos? Às vezes, colocarmos todas as nossas fichas em políticos, em líderes políticos, em ideologias políticas. Nesse sentido, de repente, os conservadores, eu creio que de repente seja até a maioria da nossa plateia hoje, encontram um problema maior. Qual que é esse problema maior? É você confundir os objetivos da ideologia política com os objetivos da Igreja de Cristo. Dá a impressão de que todos os comunistas são do diabo. E os conservadores, direita e esquerda, os conservadores são os bonzinhos. E nós confundimos isso e achamos que nós estamos num lado da trincheira, defendendo políticos e defendendo ideologia política, como se estivéssemos defendendo a honra de Deus. Nós defendemos A ou B, se você é de direita ou de esquerda, achando que, mas um bom cristão tem que fazer ações sociais, um bom cristão tem que olhar pelos pobres. Jesus era alguém que era um revolucionário. E justificamos a nossa posição ideológica, política, usando a Bíblia. Ou do outro lado, mas a Bíblia fala que não tem casamento de homossexual, a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo, então nós temos que estar do lado dos conservadores e usa a Bíblia para defender uma ideologia. Sem saber que tantos de direita, tantos de esquerda estão com as suas ideologias dizendo bem grande, nós não precisamos de Deus. Não precisamos de Deus para resolver o nosso problema. Ora, se o comunismo funcionar, acaba a fome, acaba a miséria, não temos mais problema no mundo. Ora, se o capitalismo funcionar, essa mão invisível que protege o mercado, nós também não teremos problema no mundo. E nós nos esquecemos que nós não somos deste mundo. Há uma frase do Billy Graham que é muito forte. Ele diz assim, Billy Graham ele foi considerado o pastor dos presidentes americanos. E por muito tempo ele foi conselheiro dos presidentes americanos. Uma vez perguntaram, você não quer se candidatar? A resposta dele, rapaz, meu amigo, eu fui escolhido para uma função muito superior. Eu não tenho tempo para lidar com as coisas da política, do mundo. Eu fui escolhido como embaixador de Deus. Só que hoje nós temos trocado Deus, o Deus Todo-Poderoso, como foi ministrado aqui algumas vezes hoje, pelos líderes e ideologias políticas. Há igrejas que falam assim, nós precisamos de representantes na política. E a igreja
escolhe um representante e apoia esse representante. E a alegação é essa, que nós precisamos ter representantes lá para defender os nossos interesses. Será que com Deus Todo-Poderoso, Ele não é suficiente para defender os interesses da sua igreja? Será que eu preciso de representantes em alguma das câmaras legislativas? Será que eu preciso de representante no executivo? Será que eu preciso de representante no judiciário? Eu preciso de Deus. Deus governa todas as coisas. E Deus sustenta a sua igreja, a sua obra, a sua missão. E eu não preciso ficar me rendendo a essas ideologias políticas. E eu não estou dizendo que um cristão não tem que estar na política. Eu estou dizendo que nós não precisamos apoiar um político, porque precisamos de um representante para defender os interesses da igreja. Meu irmão, minha irmã que está aqui me ouvindo essa noite, você não precisa de um político, você tem Deus com você, e isso é suficiente. Você não precisa do auxílio de alguém. Nós clamamos a Deus. Nós clamamos todos os dias, Senhor, coloque homens corretos e justos. Porque se nós tivermos deputados, senadores, vereadores corretos e justos, tementes ao Senhor, farão o que é certo. Não precisamos que sejam os nossos representantes. A igreja não precisa de pessoas para te representar. Nós temos o próprio Deus. E, na verdade, nós somos comissionados como embaixadores de Cristo. E nós andamos muito mal quando nós não entendemos que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quando nós achamos que, como Bruce Nolan, precisamos de poder. Porque, na verdade, é isso que escraviza o mundo. Qual que é o problema? Seja capitalismo, seja comunismo. Qual que é o problema? O problema é que quem tem o poder, o tem por medo. Há um filósofo que diz que o poder, você busca poder por causa de medo. E você se mantém no poder por medo de perder o poder. E ele te controla. Por que você acha que você precisa de um político? Porque você precisa de poder. Você não entende que o Deus Todo-Poderoso é suficiente na sua vida. Há um texto que eu queria ilustrar com vocês. 2 textos, nós vamos usar 2 histórias bem conhecidas, para mim não precisar fazer muito rodeio. Eu queria que você abrisse comigo o livro de Jonas. Não, se você puder só anotar, não vou pedir nem para você abrir. A gente vai ver no telão. Mas se quiser abrir, né? Conferir se está assim lá, você pode abrir lá. Olha o livro de Jonas. Todos conhecemos a história de Jonas aqui, né? Jonas é um profeta do Senhor. E ele foi encaminhado para pregar a uma cidade. Nínive, essa cidade. É uma cidade violenta, muito violenta. E quando nós lemos a história, achamos que é uma escola bíblica dominical, mas achamos que Jonas não foi para a cidade de Nínive porque ele tinha medo do povo. Não é isso que nos ensinam? Antes de abrir, coloca para mim 2 Reis 14, 25. 2 Reis 14, 25. Nós achamos que Jonas não foi para Nínive porque ele estava com medo do povo lá. Nós achamos que a mensagem de Jonas fala apenas de desobediência humana. Mas ela é muito mais profunda que isso. Olha só. Em Reis, aqui está falando a história de Jeroboão, um dos reis de Israel. Olha o que diz aqui. Foi ele, o rei, que restabeleceu as fronteiras de Israel desde
Lebo Hamate, até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta em Gat-Sefer. Jonas foi um profeta levantado por Deus e ele ajudou o rei a estabelecer as suas fronteiras em Israel, alargar e delimitar as suas fronteiras. Jonas era um profeta muito ligado à política, muito ligado, e ele era muito patriota. Eu vou ter muito cuidado para usar essa palavra hoje, mas ele era muito patriota. Olha só, há um livro escrito na década de 50. As cartas, que são cartas de um diabo a seu aprendiz. Cartas de um diabo a seu aprendiz. É um diabo ensinando um diabo menos experiente como manter ali as pessoas sob o seu reinado. Aí um desses diabos menos experientes, ele fica muito consternado, porque o seu paciente, essa linguagem que o livro usa, o seu paciente tinha se convertido. E aí, o diabo mais experiente conta ao diabo menos experiente táticas. E ele diz assim, não precisa, né? Estou fazendo uma condensação aqui. Não precisa ficar tão desesperado. Porque ele vai na igreja? Não precisa ficar tão desesperado, não. Não está perdido ainda a guerra. O livro usa uma psicologia reversa, né? Você está me entendendo? Aí, em umas cartas, ele diz assim, eu me lembro de ter falado para você a respeito de incentivar ou não o seu paciente a ser um patriota ou ser um pacifista. Olha só, eu acredito que os extremos são benéficos. Desde que o extremo não seja uma extrema devoção ao inimigo. O inimigo do demônio é Deus. Então, o demônio só se preocupa com uma extrema devoção a Deus. Mas, em outras circunstâncias, não tem problema dele ser extremista. Na verdade, o extremo vai nos ajudar. Então, ele pode ser pacifista. Pacifista, na nossa linguagem de hoje, é alguém que vê a injustiça, e nós estamos, eu não estou negando isso, nós estamos num período de grande injustiça. Há algum tempo perpetrado no Brasil. O pacifista diz, não, eu não me misturo com isso. Eu sou da paz. E o demônio ainda diz assim para o mais novo. Olha só, faça com que ele embale no sono. Tem pessoas que parecem que estão dormindo, não estão vendo a realidade, não é? Mas ele diz um outro extremo, fala, se não é o caso o pacifismo, vamos incentivar o patriotismo. Faça dele um grande patriota. Até o ponto dele confundir, de ele achar que, na verdade, é a igreja que dá argumentos para a política. E achar que isso é o trabalho dele. E não se preocupar com a própria demanda da igreja. Eu achei muito curioso, porque é exatamente o que acontece hoje. Nós estamos nos esquecendo do papel da igreja. E estamos, o C.S. Lewis, que é o autor desse livro, ele usa uma expressão assim, nós estamos nos esquecendo da igreja e nós estamos virando partidários. E isso é muito maléfico, meu irmão. É muito maléfico quando você assume mais a ideologia de um partido político
do que a vontade de Deus para a sua vida. Jonas, ele era um profeta muito ligado à política. Olha lá, foi com a ajuda de Jonas que estabeleceu as fronteiras de Israel. Ele era um patriota. E você acha que ele não foi pregar para Nínive porque ele estava com medo da cidade? Ele desobedeceu, e esse é o ensino verdadeiro. Jonas desobedeceu. Mas ele não desobedeceu porque ele estava com medo. É citado no capítulo 1 que a cidade era uma cidade de grande injustiça, de muita violência. Mas olhe comigo, põe para mim, fazendo um favor, Lucas. Jonas capítulo 4. Porque é no final do livro que nós entendemos a mensagem do livro de Jonas. Jonas capítulo 4, Jonas revela o seu verdadeiro motivo, porque que ele não foi pregar para Nínive. Deixa eu te explicar como que é Nínive. Nínive é uma cidade de um país que era inimigo de Israel. Ele estava trabalhando para estender as fronteiras de Israel. E ele não queria de jeito nenhum dar munição para os seus inimigos. Não, põe para mim o final do capítulo 3, fazendo um favor. 3. Último versículo. Jonas prega para a cidade. Jonas prega para a cidade. Estou cortando aqui o assunto. Você sabe, ele pregou, todo o povo se consternou. No capítulo 3 vai dizer que o rei colocou um decreto. O rei colocou um decreto e disse: ninguém coma por 3 dias, ninguém beba, nem os animais. Aí o que Deus faz? Deus, vendo o arrependimento do povo, perdoa. Olha o que diz o texto. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, o Deus Todo-Poderoso, Deus se arrependeu, ou Deus mudou de ideia, ou Deus mudou ali a condenação, a sentença, e não os destruiu, como tinha ameaçado. A mensagem de Jonas, você se lembra, a mensagem de Jonas, pregue, eles vão encontrar-se com a ira de Deus. Eles se arrependem. E aí eles se convertem dos seus maus caminhos. E Deus não os destrói. E aí vem o capítulo 4. Põe para mim. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Com o que Jonas está enfurecido? Com a graça e a bondade de Deus. Com o perdão de Deus sobre o povo de Nínive. Isso não te causa algum constrangimento? Jonas pregou, imagina só. Eu já ouvi um pregador falando, né? Isso é verdade. Foi a pregação mais sem vontade da vida. Ele pregou não desejando que as pessoas se convertessem. Não era desejo de Jonas que as pessoas se convertessem. Mas graças a Deus que não depende do pregador. A mensagem de Jonas encoraja a gente a ser pregador. Porque a gente acha, não, depende da minha habilidade, depende da minha retórica, depende da minha argumentação. Não depende não, irmão, depende de Deus. É do Espírito Santo que depende. E ele pregou sem vontade, ele não queria que o povo arrependesse, mas o povo ouviu a mensagem de Deus e se arrependeu. Alcançou a salvação. Não foi destruído. E o profeta de Deus se arrepende, ou fica profundamente triste. Mas ele não fica só triste, porque aí está escrito descontente, mas tem uma outra palavra. Ele se enfureceu-se. Ele ficou irado. Deus, como é que isso vai converter esse traste? Já que citei uma vez aqui, vou citar de novo. Eu me lembro
quando o atual presidente ganhou, minha filha falou assim para mim: papai, nós podemos orar para ele morrer? Eu falei: não, filhinha, nós temos que orar para ele se converter. É para ele se converter que nós temos que orar. Olha o que diz o verso 2 e 3, são bem assustadores. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir de Tarsis. Era por medo? Não era por medo. Foi por isso que me apressei em fugir de Tarsis, para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso. Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Amém? Compassivo. Nosso Deus, Ele é compassivo. Ele não se ira facilmente. Tardio em se irar, cheio de amor leal e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Em outras palavras, eu não te falei, Deus, que se eu fosse lá pregar e se eles se convertessem, o Senhor ia perdoar, mesmo eles não sendo israelitas de Israel? Jonas não queria que eles se arrependessem. Jonas não queria que eles se salvassem. Continua o verso 3. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha o nível de idolatria política. Um patriota em relação a Israel. E o verso 4. O Senhor lhe responde: você tem alguma razão para essa fúria? Qual que é o problema que eu vejo aqui? Quando nós assumimos um partido político, ou assumimos uma ideologia política, nós estamos indiretamente impedindo que boa parcela da população não se converta e não entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Quantas pessoas você não já ouviu falando a respeito de que a associação de um político com a igreja o faz ter nojo da igreja? Olha, será que eu estou pregando só para conservadores? Será que é só os conservadores que vão para o céu? Ou em outra área? Será que eu vou pregar só para os comunistas? Será que eu quero só que eles vão para o céu? Será que eu, como conservador, tenho que colocar a minha ideologia política acima da vontade de Deus e não pregar e não dar um bom testemunho para aquele a quem Deus quer salvar e precisa? Muitas vezes, quando nós assumimos uma ideologia política, nós estamos fechando o caminho para que outros se convertam. É o caso de Jonas aqui. Ele amava tanto Israel, que ele não queria que um povo inimigo se convertesse. E nós estamos perdendo essa guerra. Há uma pesquisa que diz que a igreja evangélica cresceu menos nos últimos 5 anos, de 2020 a 2025. E acreditam que isso se dá muito por causa da ligação da igreja evangélica, ou boa parte dela, de líderes evangélicos, com um sistema específico de ideologia política. Antes de você falar o seu partido político, antes de falar da ideologia que você tem no seu coração, lembre-se que você é um embaixador de Cristo. Lembre-se que você foi comissionado para uma obra, e a obra é pregar o Evangelho para quem? Para um grupo, para todos, até onde? Até o confim das terras. E eu não posso colocar as minhas preferências. Olha só, todo mundo sabe que eu sou corintiano, mas
Se eu percebo que eu estou lidando com alguém fanático em futebol, você acha que eu falo que eu sou corintiano? Mas de jeito nenhum. Nada que diz respeito a mim pode impedir que a mensagem do Evangelho seja propagada através da minha vida. E nada que está em mim pode dificultar alguém que Deus colocou no meu caminho de ouvir o Evangelho. Isso não diz respeito somente a pecado. Não é só não pecar. Porque, sabe, o pecado tira a sua autoridade de pregar o Evangelho. Mas não é só o pecado. Sua paixão exacerbada por alguma coisa, um ídolo incrustado no seu coração, pode impedir você de pregar o Evangelho de forma eficaz. Alguém pode não te ouvir, porque você tem uma opinião extremada sobre alguma coisa. E o que é mais triste que nós ouvimos nesses tempos? Famílias que brigam por causa de política. Meu irmão, se você é cristão, não tenha a sua ideologia política acima do Cristo. Mais importante é quem é Cristo. Apóstolo Paulo diz, eu reputo tudo como perda. Não é só os títulos, é a minha própria vida, é a minha própria preferência, não importa mais. Agora o que importa é Cristo, Cristo em mim e o Cristo crucificado. Nós temos que entender que nós não estamos aqui para viver para sempre. Vai ser as mensagens que eu vou encerrar essa série de mensagens. Mas você precisa entender que nós aqui estamos de passagem. Você é um peregrino. Você precisa se preocupar mesmo com a pátria celeste. Ela é mais importante que o Brasil. Estou falando para você não ser brasileiro? Não. Se você me conhece um pouquinho, você sabe. Mas isso, olha só, isso não me impede de me fazer de besta, se é para ganhar alguém para Cristo. Você me entendeu muito claro essa noite? Jonas não queria que o povo se convertesse. E ele colocou os desejos próprios acima dos desejos de Deus. É desejo de Deus que todos alcancem a salvação. É desejo de Deus que todos alcancem a salvação. Embora nem todos vão ser alcançados. Mas é desejo de Deus que todos tenham uma plena exposição do Evangelho. Ideologia política não representa a igreja. A igreja não tem um partido político. E se tivesse, seria o partido do céu. Nós somos representantes do céu, de um reino. Eu não queria adiantar muito, mas de um reino aonde sim a justiça vai imperar. Nós não veremos situações como nós estamos vivendo hoje no Brasil. Não se iluda, mas se ministro tal partir, ou for deposto, né? Fui muito radical aqui. For deposto, ou se o presidente mudar, não se iluda. Nenhuma ideologia política vai garantir para nós, aqui nessa terra, a paz, a prosperidade que você vai encontrar na Nova Jerusalém. Lá sim, nós teremos plena capacidade de sermos felizes. Por quê? Porque o problema não é a fome, o problema não é a escassez, o problema não são as coisas que acontecem aqui. O problema é o pecado que origina todas essas coisas. E o pecado não existirá mais. E é isso que nos dá esperança. Você pode usar até como uma isca para pregar. Está difícil o tempo aqui, não está? Rapaz, tanta injustiça, tanta coisa. Mas eu sei de um lugar onde não há fome, não há tristeza, não há choro, não há injustiça, não há
violência. E fale deste lugar. Este lugar não vai ser aqui na terra. Este lugar é no céu. E enquanto eu vivo aqui, eu tento ser o melhor que eu posso. Eu não sou um pacifista, como eu falei. Não posso ignorar as coisas. Mas o que eu falei a esse respeito, na última pregação, da serva de Naamã, serve para nós hoje. Se você bem se lembra, eu falei que a serva de Naamã tinha todos os predicados para não perdoar Naamã. Ela tinha todos os predicados para ficar quieta e deixar Naamã morrer de lepra. Mas ela perdoa Naamã e ela fala para o seu malfeitor: Oxalá meu Senhor se encontrasse com o profeta que tem lá em Israel. Será que nós temos cristãos hoje, aqui neste recinto, que conseguem falar para o seu malfeitor: Oxalá o Senhor conhecesse o profeta que tem lá na Betel. Oxalá se o Senhor conhecesse ao Deus Todo-Poderoso. É para o malfeitor dela que ela fala isso. Mas nós cristãos, nós estamos muito querendo a justiça. Nós queremos olho por olho, dente por dente. E quando eu olho para o Sermão do Monte, a constituição do reino, você sabia disso? Nós falamos muito a respeito disso, né? A Constituição, numa república, ela é o documento mais importante. Embora a nossa não tenha sido levada em conta. O documento mais importante que nós temos a respeito do reino está escrito no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. Ali Jesus fala como que será a vida lá no céu. E ele diz: você vai esperar chegar ao céu para você viver assim? Não. Você vai viver assim hoje. E aí ele vai colocar ali as bem-aventuranças, né? Ele vai colocar ali como age um cidadão do reino dos céus. Se você entregou a sua vida para Jesus, você vive de acordo com a Constituição do reino. Ela é mais importante para você, inclusive, que a Constituição da República do Brasil. A Constituição do reino vai ditar para você como que você vai viver. E aí Jesus ensina para nós que um cristão nem sempre vai fazer questão de justiça. Vamos permitir que pisem em nós? Não estou falando isso. Mas o mais importante para nós é que o reino de Deus seja propagado. E por vezes podem querer levar a tua túnica. E você vai fazer o quê? Entregar a capa? Ou arrancar uma espada? Há uma outra história, a gente vai encerrar com ela. Está descrita no livro de Daniel. Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 2, vamos ver. No segundo ano do reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Nabucodonosor foi um grande rei da Babilônia. E ele substituiu a Síria e o Egito na sua época. Foi um reino que se levantou para subjugar esses reinos. Era o reino mais poderoso.
Nabucodonosor era um tipo de político, o líder político, que entendia que o poder era por causa dele mesmo e para ele mesmo. Tipo o personagem do filme que nós falamos, ou tipo Eva, mas também é um tipo de nós. Pela primeira vez, Deus deu um sonho para Nabucodonosor e foi uma lição para ele. Tem muitas coisas na vida que nós aprendemos de forma acadêmica. Por isso, eu insisto que você sempre tenha atenção nas pregações, nos ensinos que é dado na igreja. Porque por muitas vezes você está aprendendo alguma coisa que você não está vivendo. É uma oportunidade, é uma ação de Deus, uma graça de Deus para que você aprenda a lição e não tenha passar aquilo na pele. Esse sonho de Nabucodonosor foi algo assim. O primeiro sonho, que está relatado no capítulo 2, ele diz assim: ele viu uma estátua, a estátua ela tinha detalhes em ouro, detalhes em outros materiais, e os pés eram de barro. O que essa estátua significa? Os poderes da terra. Então, há poderes, em metais preciosos, tinha parte da estátua que era de bronze, de ferro. E no sonho de Nabucodonosor, vinha uma rocha. O texto fala muito claramente. Uma rocha que é lançada sem auxílio de mãos. Essa rocha atinge a estátua e destrói a estátua por completo. A rocha destrói a estátua e essa rocha cresce e toma toda a terra. O que significa isso? Que todos os poderes humanos no mundo são poderes que são frágeis. Todo líder é frágil, todo sistema é frágil, toda ideologia é frágil. Vai chegar um dia em que a rocha lançada sem auxílio de mãos, que é o nosso próprio Cristo, vai destruir ou vai quebrar todos os sistemas de poderes deste mundo. Ao final da revelação, Nabucodonosor faz uma bela declaração de louvor a Deus. Ele diz: não há outro Deus senão o Deus de Israel. E ele faz uma bela declaração de louvor. Só que Nabucodonosor continua sendo um rei mau. Continua fazendo maldades. Continua usando um reino para si. Aí, no capítulo 4, relata um segundo sonho. E esse sonho diz: uma árvore cresce até os céus. Mas ela vai ser cortada ao meio. E ele ficou muito preocupado com aquilo. Aí Daniel é chamado de novo para interpretar o sonho do rei. Aí Daniel fala: rei, a árvore é você. Você vai ser cortado. Há tempo. Se arrependa. Mas o rei não se arrependeu. O texto diz que, passado algum tempo, o rei olhava para tudo que tinha construído e achava: nossa, eu sou demais, olha tudo que eu construí. Nesse momento, a profecia que tinha sido dada em sonho se realiza. Nabucodonosor vive como um animal silvestre por 7 anos. O rei, que se achava invencível, está agora pastando como se fosse um animal. É isso que o poder faz com a gente.
Nós achamos que porque temos poder, olha só, de repente você é patrão, você tem 2, 3, 10, 15 funcionários. De repente você é o gerente de uma repartição pública. E você tem ali 2, 3, 5 subalternos. De repente você é um pai de família. De repente você tem algum nível de poder. Na igreja, você é um líder de ministério e tem 15, 20 debaixo da sua orientação. Você é um pastor da igreja e tem ali um pequeno rebanho debaixo da sua orientação. E o poder faz com que nós nos achamos melhores do que os outros. Não se engane. Não é só Nabucodonosor que olha para as coisas que construiu e diz, como eu sou o máximo. Qualquer um que se apaixona pelo poder, chega a essa adoração, a essa veneração a si próprio e ao poder. E ele faz de tudo para se manter no poder. Às vezes você olha só para o presidente da república, ou olha só para alguém que está de repente hoje. Mas e na sua esfera? Você consegue entender que o poder que foi dado à sua mão é uma permissão de Deus? Você consegue entender que o poder que foi dado à sua mão é para que Deus seja glorificado? Nós cansamos de olhar para Romanos 13 e falar, não, né? É Deus que coloca as autoridades, é Deus que tira a autoridade. Se você é um pai de família, uma mãe de família, você tem autoridade. E o que você faz com essa autoridade? Foi dado para Nabucodonosor uma lição catedrática. Olha só, há um poder que é maior, há um poder que é maior que os poderes humanos. Não se engane. O poder que está sobre sua mão é por permissão e vai ruir. Nabucodonosor não entendeu isso. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós somos autoritários. Muitas vezes nós queremos que as pessoas nos obedeçam, nos sirvam. Nós temos essa tendência de sempre olhar para quem está acima ou para quem está longe. Será que no meu âmbito de atuação eu não sou um pequeno ditador? Será que onde eu estou comandando, eu não faço as pessoas gemerem? Não se engane. A punição para Nabucodonosor foi ficar 7 anos vivendo como animal. E aí ele mesmo conta essa situação. Ele diz que olhou para os céus, reconheceu a glória de Deus. Reconheceu a glória de Deus. E tendo reconhecido a glória de Deus, Deus o tira do castigo, da disciplina. A visão que ele tinha recebido de Deus e o profeta interpretou é: a árvore vai ser cortada ao meio, mas ainda há esperança. As raízes não vão ser arrancadas. Eu não sei se eu posso te dizer isso aqui essa noite. Mas para você, se você está sendo um pequeno ditador, ainda há esperança. O texto diz que Nabucodonosor, ao recuperar a lucidez, de novo faz um hino de louvor a Deus. De novo ele reconhece que todo o poder é de Deus e para Deus. O capítulo 19 de Lucas conta para nós uma ilustração. É uma história onde Jesus está com os discípulos e a multidão, eles o espremem e eles queriam saber: Deus, quando é que o Senhor vai tomar o poder? Quando é que o Senhor vai tomar o poder? Aí Jesus conta a história das minas, em Lucas 19.
Mas no verso 11 diz, quando é? Eles achavam que ia ser naquele tempo. Nós continuamos perguntando para Deus hoje, quando é que o Senhor vai tomar o poder? E a resposta para Jesus para nós é, não é neste tempo. Não é deste modo. É no futuro. A mesma pergunta é feita para Jesus em Atos 1. E o apóstolo Paulo diz para nós a forma como Jesus se relaciona com o poder. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz, Jesus, com todo o seu poder, ele abriu mão do seu poder. Abrindo mão do seu poder, ele decidiu encarnar e nascer no ventre de uma virgem. Ele humilhou-se a si mesmo. Qual que é a minha relação com o poder? Com a política? Eu sempre tenho que ter humildade. E eu preciso entender sempre que o poder, ele é uma permissão de Deus. E eu preciso ser humilde, entendendo que Ele não me faz melhor do que ninguém. Isso me impede de ter abuso de poder. E entender também de que, por mais que eu tenha poder nessa terra, nunca se compara ao poder de Deus. A pedra que é lançada sem auxílio de mãos. Aquele que, tendo todo o poder em suas mãos, abriu mão dele. Isso nos ensina que, em primeiro lugar, Jesus para nós é um exemplo. Mas em segundo lugar, ele não é só um exemplo, ele é também o nosso Salvador. E por isso nós podemos, hoje, ter a esperança da vida eterna. A esperança de que nós nos encontraremos com Jesus num lugar onde, sim, não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá injustiça. Eu queria te convidar essa noite, ou esses dias, a ter essa reflexão. Como que eu consigo identificar que eu estou idolatrando a política? Em primeiro lugar, são duas coisas. Primeiro, quando eu tenho medo exacerbado. Eu me lembro de conversar com irmãos, assim que teve a eleição presidencial, e havia um medo incontrolável, uma vontade de sair do país. Não, agora estamos todos encrencados. Como que eu identifico que a política é um ídolo para mim, ou um líder político é um ídolo para mim? Quando o medo toma o meu coração. E em segundo lugar, quando eu faço dos que pensam diferente de mim, eu endemonizo eles. Nós cristãos precisamos pautar as nossas discussões debaixo de um respeito, de um convencimento. E, se necessário, de repente, abrir mão de quem você é, para que Cristo seja o centro. Eu gostaria, eu vou encerrar agora, que nós, em Betel, sempre nos lembrássemos disso. É Deus, realmente Deus acima de tudo. E não tem ideologia política. Nós desejamos que todos se salvem. E nós não nos colocamos como pedra de tropeço para que ninguém alcance o Evangelho. Que o nosso partidarismo, a nossa ideologia não afaste as pessoas de conhecerem a Jesus. Se coloque em pé, vamos orar ao Senhor. Como eu falei no começo, avalie o seu coração.
Avalie as intenções do seu coração. E eu queria orar por você essa noite. Se por algum momento você teve medo, eu queria te dizer que Deus não perde o controle das coisas. Deus tem todo o controle das coisas. E mesmo o rei ímpio, mesmo os ímpios estão a serviço de Deus. Nós temos que fazer como clamamos aqui no domingo passado. É clamar pela intervenção de Deus. Clamar pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Nós não vamos ao extremo do pacifismo, mas também não vamos ao extremo do patriotismo. Nós, se somos extremados, o somos na devoção ao nosso Deus. Pai querido, nós essa noite te pedimos perdão. Eu te peço perdão, ó Deus, por todas as vezes em que confundimos, ó Deus, em que trocamos, ó Deus, o teu senhorio por um senhorio humano. Muitas vezes nossa mente fica voltada apenas ao aqui e agora. Muitas vezes nós nos apegamos, ó Deus, a ideologias achando que elas são as salvadoras da pátria. É o Senhor que é o Salvador do Brasil. É o Senhor que salvou as nossas almas. É o Senhor que nos garante um lugar de descanso, um lugar onde não há fome, onde não há nudez, onde não há, ó Deus, tristeza, violência, injustiça. Ó Deus, que possamos nos voltar os nossos olhos a Ti, assim como fez aquele povo, ó Deus. Ah, Pai querido, nós clamamos, ó Deus, por cada irmão que está aqui essa noite. Ó Pai, se há alguém de nós, ó Deus, que está adorando algum outro ídolo, que nós possamos desfazê-lo. Nós não temos ídolo, nós temos um Deus. Nós não temos ídolos, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que olha e vela por nós. Nós não precisamos, ó Deus, de favores, nós não precisamos, ó Deus, de representantes, nós precisamos do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. E clamamos, ó Deus, pela nossa nação também. Ah, Pai querido, oh Deus, restaura a paz em nossa nação. Oh Deus, converta os corações ao Senhor, o verdadeiro Salvador, seja o de esquerda, seja o de direita. Ah, Pai, seja o progressista, seja o conservador. Ah, Deus, é o Senhor que é o nosso Deus. Nós clamamos pela conversão de todos. Oh Deus poderoso, olhe para a nossa nação com misericórdia e graça, ó Deus. Oramos, ó Deus, do líder máximo dessa nação, ó Deus, até aquele que de menor influência. Clamamos pela vida de todos eles, ó Deus. Ó Deus, que possamos ver, ó Pai, todos os governantes do nosso Brasil, todos, ó Deus, aqueles que fazem, ó Deus, algum cargo de liderança, que eles possam se render ao Senhor, ó Deus, assim como fizeste com Nabucodonosor, ó Deus. Faz em nossa nação, ó Pai, dobra os joelhos do ímpio, Senhor Deus, para que todos confessem o nome do Senhor. Pai querido, nós clamamos, ó Deus, clamamos por uma convicção em nosso coração, de que o Senhor é o suficiente, de que o Senhor é o mais que suficiente, não precisamos de outras coisas. O Senhor faz, ó Deus, o justo prosperar, seja no deserto, seja nos campos. O Senhor faz, ó Deus, diferença entre o justo e o ímpio. Ó Deus, que o seu nome seja glorificado, ó Deus, em nossas vidas, mesmo nesse momento difícil, ó Pai, para a economia, mesmo nesse momento difícil para a política, e que possamos ver, ó Deus, os milhares se rendendo ao Senhor. Ó Deus, porque na verdade nenhuma dessas ideologias salva, nenhuma dessas ideologias traz felicidade, é só o Senhor. E rendemos-nos a Ti, glorificamos o Teu nome aqui essa noite, ó Deus. Ah, Pai, corrige-nos
endireita os nossos caminhos, abre as nossas vistas, ó Deus. Oh Pai, te pedimos, levante políticos, ó Deus, honestos e tementes ao Senhor, ó Deus. A tua palavra diz que quando o ímpio governa, o povo sofre. Quando o juiz é injusto, ó Pai, o povo sofre. Nós clamamos a Ti essa noite, ó Pai. Levante pessoas tementes ao Senhor, líderes como Daniel, líderes, ó Deus, como José, que fazem, ó Deus, o Teu povo prosperar, que cooperam com o Senhor, ó Pai. Oh Deus, precisamos da intervenção do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, que nenhum homem pode fazer, nem, ó Deus, um partido pode fazer. Oh Deus, o que precisamos é muito grande, só o Senhor pode fazer. Age por nós, Senhor Deus. Clamamos a Ti, ó Deus. Clamamos a Ti, ó Deus, por cada um que está aqui essa noite. Que a Tua graça esteja sobre nós mais uma semana. Dá-nos proteção, dá-nos provisão. Livra-nos do mal, Senhor Deus. Pai, ó Deus, aquele que precisa, ó Pai, de um recurso financeiro, age poderosamente em sua necessidade. Aquele que está doente, ó Deus, que ele possa ver a Tua mão, que possa curá-lo, ó Deus. Clamamos pela intervenção do Senhor em todas as nossas necessidades. É o Senhor o nosso pastor, e apesar de todas as coisas que nos circundam, temos a confiança, ó Deus, que o Senhor é suficiente para nós. Oramos a Ti em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, louvamos o Teu santo nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Vá confiante, Deus é por você. Vá confiante, você não precisa de mais ninguém. Você é embaixador do Rei do Universo. Não há poder para você se dobrar. Ele garante que tudo te vá bem. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho, a consolação do Espírito esteja sobre a sua vida. Vá viver a melhor semana da tua vida até aqui, em nome de Jesus. Amém? Louvemos ao Senhor. Cumprimente seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus.